Capítulo 3 Autoridade centralizada. Vieram os sumos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Eles lhe disseram: Dize-nos em virtude de que autoridade fazes isso? Ou quem é aquele que te deu esta autoridade? Lucas capítulo 20, versículo 1 e 2, tradução ecumênica. A autoridade era a questão que estava no centro dos conflitos entre Jesus Cristo e os líderes religiosos de seus dias. Eles achavam que a autoridade centralizava-se neles próprios, estendendo-se para aqueles a quem eles delegassem. Viam Jesus como ameaça à sua estrutura de autoridade. Viam-no como intruso ou sedicioso religioso que minava a posição deles perante o povo. Os ensinos dele eram heréticos e perigosos porque eles não se ajustavam às normas estabelecidas pelos anciãos, às interpretações elaboradas pelos instrutores para a comunidade do povo pactuado de Deus. Desde então, a mesma questão surgiu vez após vez ao longo dos séculos. Incrivelmente, pessoas que antes tinham corajosamente resistido à tirania da autoridade foram depois muitas vezes seduzidas pelo apelo ao que parece prático do ponto de vista humano, ou pela autoridade que isso oferece de dominar os outros. Quando isso ocorre, a verdade é substituída por raciocínios ilusórios e plausibilidade. A consequência cede à conveniência. A integridade é substituída pelo pragmatismo e pela ideia de que o fim justifica os meios. Durante os anos 1975 e 1976, a Organização das Testemunhas de Jeová passou por um período turbulento que levou à completa reestruturação da cúpula da administração central da organização. O controle monárquico da sociedade civil, pelo presidente, foi substituído pelo controle por um colegiado, o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Durante aquele período, pensei mais seriamente no assunto da autoridade que em qualquer época anterior. Que existisse autoridade na congregação cristã, eu não questionava, pois as Escrituras usam claramente o termo. Mas que tipo de autoridade para realizar o que e com que limites? Eu fora designado pelo corpo governante a fazer parte de uma comissão de 5 membros a quem caberia fazer recomendações quanto à questão da administração da organização. Essa comissão encarregou-se de redigir conclusões a serem submetidas ao corpo inteiro. Textos que eu incluía nesses documentos ficavam vindo à minha mente. Abre aspas. Mas você não deve ser chamado rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Tampouco vocês devem ser chamados chefes. Portanto, vocês têm um só chefe, o Cristo. Como sabeis, os chefes das nações as mantêm sob seu poder, e os grandes sob seu domínio. Não deve ser assim entre vós. Pelo contrário, se alguém quer ser grande entre vós, seja vosso servo. Fecha aspas. Quanto mais pensava, mais convencido ficava de que nada que alterasse esse relacionamento de irmãos poderia ser genuinamente cristão. Qualquer título ou posição oficial que, por si, ponha algum nível espiritual diferente dos outros ou de algum modo infrinja o direito exclusivo do Filho de Deus como único mestre e instrutor dos seus seguidores deve ser, creio, um desvio do espírito do cristianismo. Que dizer das designações encontradas nas escrituras cristãs, tais como pastor, instrutor, profeta, ancião e outras? Parece evidente que todas essas efetivamente descreviam não cargos ou posições oficiais numa estrutura de autoridade, mas serviços a serem prestados à comunidade dos irmãos ou qualidades e habilitações pessoais a serem usadas em benefício dos outros. A autorização que tais pessoas tinham para prestar esse serviço não fazia deles cabeças espirituais sobre seus irmãos, pois a cabeça de todo homem é o Cristo e ninguém mais. Esses serviços, qualidades e habilidades tinham como alvo ajudar as pessoas a crescer como cristãos maduros,
não as fazem permanecer como crianças espirituais e mentais, constantemente dependentes de outros que pensem por eles, tomem decisões por eles, levando-os assim a serem facilmente conduzidos de um ensino mutável para outro. Tinham de ser como criança em sua relação com Deus e Cristo, não com os homens. O objetivo de se associar em congregações era promover seu crescimento como pessoas maduras, homens e mulheres plenamente desenvolvidos, que não precisam e nem reconhecem nenhuma liderança espiritual a não ser a de Cristo. O apóstolo, escrevendo a Timóteo, descreveu a comunidade cristã em termos de uma relação familiar. Cito 1 Timóteo 5, 1 e 2. Os irmãos que eram anciãos na idade e na experiência cristã podiam corretamente servir de modo similar ao do irmão mais velho da família. Para ilustrar, na ausência do chefe da família, seus filhos mais velhos podiam encarregar-se de fazer a família cumprir as instruções deixadas por ele, incentivá-la a obedecer aos desejos e instruções dados. Mas esses filhos mais velhos jamais poderiam agir como se fossem o chefe da família, o dono da casa, como se eles próprios tivessem o direito de estabelecer regras de conduta para a família além das já estabelecidas pelo chefe. Tampouco poderiam legitimamente esperar ou exigir a deferência e a submissão que pertenciam a ele, o chefe. Assim seria na família ou casa cristã, que tem a Cristo como cabeça e amo, como as instruções que ele mesmo deu, quer pessoalmente, quer através dos apóstolos que escolheu. Eu achava que o arranjo monárquico, em vigor na administração da Organização das Testemunhas de Jeová até 1976, era a principal causa do clima autoritário dominante. Após a grande reestruturação de 1975 a 1976, ficou evidente que eu estava enganado. Eu esperava sinceramente que o novo arranjo assinalasse uma mudança básica de atitude e de espírito, ou pelo menos abrisse caminho para ela, como ênfase em servir aos outros e não na atitude de controlá-los ou tratá-los como subordinados. Com o tempo, ficou bem claro que o resultado final fora essencialmente a divisão e a partilha do poder, com um grupo de homens passando a agir do mesmo modo que o único homem fazia antes. Na verdade, o interior da casa fora remodelado, mas ainda era a mesma casa. Suas características básicas pouco mudaram. A estrutura autoritária e as atitudes do passado ainda existiam e dominavam. De início, a transferência do poder de um só homem, o presidente, para um corpo de homens foi uma mudança estimulante. À medida, porém, que o tempo passava, passei a sentir uma sensação de quase repugnância pela expressão membro do corpo governante. Os poucos de nós que elevavam esse título tornaram-se objeto de ainda maior deferência e atenção. Não pude deixar de notar que, às vezes, mesmo nas orações das reuniões, os irmãos expressavam gratidão a Deus e ao corpo governante pelas coisas recebidas. Parecia que o papel de Cristo Jesus, o amo, em vez de tornar-se mais destacado como era de esperar, tinha ficado em segundo plano, como se não tivesse significado suficiente para merecer mais que menções ocasionais. O Espírito Santo, como meio de Deus, guiar e ensinar e suster, em vez de receber maior reconhecimento, parecia ainda mais distante do cenário, praticamente nunca recebendo menção em tais orações. Embora a parte que tive nessa reestruturação administrativa tivesse sido fruto da designação que recebi do corpo governante, eu me sentia, no entanto, perturbado por qualquer responsabilidade minha por aquilo que eu estava vendo. Numa reunião do corpo governante, esta questão surgiu de modo um tanto indireto, como fora a observação do presidente de que era preferível ter uma das publicações da sociedade ao invés de ter só a Bíblia. Nessa reunião específica, Carl Klein,
Meio precipitadamente, começou a criticar Ed Duplin, membro do departamento de redação e ex-secretário da Escola de Gilead, por ter usado numa matéria que escrevera a expressão corpo central de anciãos, em lugar do título corpo governante. Ed, não sendo membro do corpo governante, não estava presente, é claro, para responder às críticas que lhe foram feitas. Cerca de 2 anos havia transcorrido desde que Ed redigira a matéria, e Klein já trouxera o assunto à tona em 2 reuniões anteriores. Passou então a falar com muito vigor, até desculpando-se por expressar-se em voz alta e veemente e lembrando aos comembros que seu pai fora um pregador em cujos sermões ninguém dormia, e externou grande preocupação com o que definiu como um esforço sutil de eliminar o termo corpo governante. Vários membros deram comentários, geralmente moderados. Entre estes, indiquei que não via razão para se criar caso em torno do assunto, e que nas publicações em francês da Sociedade a tradução padrão de corpo governante é Collège Central, que em francês significa simplesmente corpo central. Prossegui dizendo que pessoalmente eu apreciaria qualquer outro termo em lugar de corpo governante, já que este dava a ideia de um grupo de homens dominando sobre outros. Klein reagiu dizendo achar que os pontos em que eu e outros expressamos não tinha fundamento e que a questão era realmente séria. Falando com muita veemência, concluiu: o que há de errado com a expressão corpo governante, afinal? É isso que nós somos. Nós governamos. Na ocasião, pensei: sim, é isso que somos e o que fazemos, mas será que devemos mesmo ser assim? O modo como Klein suscitou a questão, porém, fez com que Ed Duplin se tornasse o centro da questão mais que a própria expressão, e o corpo governante deixou de lado o assunto como algo que não exigia decisão especial. A inquietação que eu sentia devido a diversas decisões do corpo governante motivou-me a pesquisar a história do cristianismo dos primeiros séculos. Eu sabia, na época do Concílio de Nicéia, em 325 Anno Domini, as coisas tinham chegado ao ponto em que um conselho de bispos, convocado e presidido pelo imperador de Roma Constantino, decretou um credo ao qual se esperava que todos os cristãos em toda parte acatassem. Mas que fatores transitórios tornaram possível essa alteração na natureza da primitiva comunidade cristã, transformando-a em poucos séculos de uma fraternidade simples em um sistema eclesiástico autoritário? O próprio Cristo fundara a congregação cristã sobre si mesmo e sobre os seus apóstolos e profetas. Por que então ele se desviara tanto e tão repetidamente do ensino e do espírito transmitidos por ele e pelos apóstolos e profetas cristãos inspirados? Ao pesquisar sobre certos tópicos, quando trabalhava no dicionário bíblico da organização, Ajuda ao entendimento da Bíblia, algumas coisas tinham vindo à luz, mas o quadro era apenas parcial. Obras de referência da biblioteca do Departamento de Redação da Sede Mundial ajudaram a completar o quadro. Lendo as obras de autores cristãos do segundo e terceiro séculos, impressionei-me com o grande destaque que certos homens começaram a dar à autoridade humana dentro da primitiva congregação. A história do período revelava, nos ensinos bíblicos, a gradual elevação de homens ao controle e poder cada vez maiores sobre os assuntos congregacionais e um movimento lento, mas constante, em direção à centralização da autoridade. O corpo governante do qual fiz parte fundamentava sua autoridade no ensino em que o próprio Cristo tinha instruído essa estrutura centralizada de autoridade. Conforme declara a Sentinela, de 15 de março de 1990, página 11 e 12, abre aspas. Embora a família de Deus seja composta coletivamente de todos os cristãos ungidos, há abundante evidência de que Cristo escolheu um pequeno número de homens dentre a classe escravo para servir como corpo governante visível. Fecha aspas.
O artigo prossegue confirmando que, de início, os 12 apóstolos formavam este corpo governante e que, abre aspas, no mais tardar por volta do ano 49 era comum, o corpo governante for ampliado para incluir não só os apóstolos remanescentes, mas também vários outros anciãos de Jerusalém. Cristo, o cabeça ativo da congregação, usou este corpo governante ampliado para resolver o importante assunto doutrinal quanto a cristãos não-judeus serem ou não circuncidados e se submeterem à lei de Moisés. Fecha aspas. No todo, a afirmação é que, depois que a congregação cristã ultrapassou os limites de Jerusalém e da Judéia, esse corpo governante atuou organizado como centro de autoridade, exercendo sua direção a partir de Jerusalém sobre todas as congregações do primeiro século. Não achei na história bíblica nem na religiosa algo que apoiasse tal afirmação. A abundante evidência a que se refere a sentinela simplesmente não existe. Das declarações diretas e vigorosas de Paulo em sua carta aos Gálatas, ficou claro que ele não considerava Jerusalém como centro administrativo divinamente designado sobre toda a atividade congregacional da terra. Se este corpo governante designado por Cristo tivesse existido, Paulo teria, após sua conversão, certamente entrado em contato com ele de imediato, submissamente buscando sua orientação e direção, especialmente tendo em vista a pesada responsabilidade que Cristo lhe conferira de seu apóstolo para os gentios. Se este corpo governante tivesse existido, Paulo certamente se teria preocupado em coordenar sua obra com a de seus membros. Deixar de harmonizar sua obra com o corpo governante designado de Cristo e submeter-se à direção dele teria sido uma séria falta de respeito pela ordem teocrática. Cristo, porém, absolutamente nada disse a Saulo, sobre ir a Jerusalém. Em vez de mandá-lo de volta a Jerusalém, onde Paulo acabara de vir, Cristo o enviou a Damasco. Ele deu as instruções que tinha para Paulo por meio de um morador de Damasco chamado Ananias, que obviamente não era membro de um corpo governante sediado em Jerusalém. Logo no início de sua carta aos Gálatas, o próprio Paulo esforçou-se em deixar claro que seu apostolado e sua orientação espiritual não vinha de homens, ou por meio deles, incluindo especificamente os apóstolos em Jerusalém. Ressaltou o fato de que, após sua conversão, não recorreu a nenhuma sede mundial de autoridade humana, dizendo, abre aspas, não entrei imediatamente em conferência com carne e sangue. Tampouco subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei novamente a Damasco, na Síria. Fecha aspas. Foi só 3 anos depois que Paulo fez uma viagem a Jerusalém, e ele afirma especificamente que nessa época viu apenas Pedro e o discípulo Tiago, mas não viu nenhum outro apóstolo durante os 15 dias que ali passou. Ele não estava, portanto, num curso de anciãos na sede mundial, recebendo instruções em algum tipo de sessões diárias dirigidas por um corpo governante. Temos uma ideia da seriedade com que ele encarava este assunto quando disse, abre aspas, eis que não estou mentindo à vista de Deus, fecha aspas. Depois, Paulo estabeleceu base em Antioquia, não em Jerusalém. Realizou jornadas missionárias e quem o enviou foi a congregação de Antioquia, não a de Jerusalém. Embora estivesse relativamente próximo de Jerusalém, Antioquia fica na região costeira da Síria. Passou-se longo período de tempo antes que Paulo tivesse motivo ou ocasião para voltar àquela cidade. Como ele diz, daí, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tomando também comigo a Tito, mas subi em resultado de uma revelação. Pela descrição dada, isso pode ter sido na época do concílio sobre a circuncisão e a observância da lei registradas em Atos capítulo 15.
Paulo afirma ter ido então a Jerusalém apenas em resultado de uma revelação. Isso mostra que os cristãos não olhavam costumeira e rotineiramente para Jerusalém como a sede da autoridade centralizada para todas as congregações cristãs, o lugar onde se resolviam as questões de todas e qualquer espécie. Foi preciso uma revelação divina para que Paulo fizesse essa viagem especial até lá. O relato de Atos, capítulo 15, mostra por que Jerusalém era o lugar lógico onde tratar desse assunto específico. Em ponto algum, o relato indica que Jerusalém era a sede de algo como um corpo administrativo internacional. Ao invés, foi primariamente por ter a própria Jerusalém sido a fonte do desconcertante problema que Paulo e Barnabé tinham encontrado em Antioquia, onde serviam. Tudo estava relativamente calmo em Antioquia, até que homens de Jerusalém desceram e causaram problemas, insistindo que os cristãos gentios deviam ser circuncidados e guardar a lei. A congregação cristã tivera início em Jerusalém. A Judéia, com sua capital Jerusalém, era onde a firme adesão à guarda da lei prevalecia mais intensamente entre as pessoas que professavam o cristianismo. Essa atitude ainda perdurou por anos após a realização desse concílio especial. Os causadores do problema em Antioquia eram homens estabelecidos em Jerusalém. Esses fatores, não só a presença dos apóstolos, fizeram de Jerusalém o local natural para o debate e a solução deste problema específico. A presença dos apóstolos divinamente escolhidos era obviamente um fator de peso. Todavia, essa circunstância desapareceria à medida que os apóstolos morressem sem deixar sucessores, ninguém com dons e autoridades apostólicos. De modo que a situação, em meados do primeiro século, envolvia fatores que não eram de natureza permanente ou contínua, e assim eles simplesmente não são aplicáveis à nossa época. Além disso, resta o fato de que, mesmo quando os apóstolos estavam vivos e em Jerusalém, o apóstolo Paulo claramente não via esse corpo apostólico em Jerusalém como um corpo governante, no sentido de um centro administrativo internacional, a sede de uma organização. Fred Franz, em seu discurso como vice-presidente na formatura da Gilead, em setembro de 1975, tinha explicado claramente este assunto com base nas Escrituras. Conforme a citação de seu discurso apresentada em Crise de Consciência, falando do retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia após sua viagem missionária, ele exclamou, abre aspas, bem, será que o corpo de apóstolos e outros anciãos da congregação de Jerusalém os convocou ali para dizer-lhes, olhem aqui, soubemos que vocês dois partiram em viagem missionária e a terminaram sem aparecer aqui em Jerusalém para nos prestar relatório. Sabem quem somos nós? Nós somos o Conselho de Jerusalém. Não reconhece a chefia do Senhor Jesus Cristo? Se não aparecerem aqui depressa, vamos tomar uma ação disciplinar contra vocês. É isso que diz o relato? Bem, se eles tivessem agido dessa maneira com relação a Paulo e Barnabé, por terem prestado relatório à congregação por meio da qual havia sido enviado pelo Espírito Santo, então este conselho dos apóstolos em Jerusalém e outros anciãos da congregação judaica ter-se-ia colocado acima da chefia do Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Ao longo de todo o discurso, é notável que, embora falando dos corpos governantes de várias igrejas modernas, o vice-presidente não tinha feito nenhuma referência a um corpo governante existente no primeiro século. Em vez disso, usou consistentemente expressões como Conselho de Jerusalém ou Corpo Apostólico. Esses termos são, na realidade, muito mais exatos que a expressão corpo governante. Para descrever aquilo que efetivamente existiu e ocorreu em Jerusalém,
O registro, de fato, indica que não foi um pequeno grupo de homens com autoridade administrativa especial que se reuniu em sessão secreta para tomar uma decisão. Antes, o registro indica uma assembleia de considerável tamanho dos anciãos de Jerusalém, com a congregação inteira, eventualmente expressando sua aprovação com respeito ao mínimo a certos pontos da decisão tomada. As circunstâncias ali nem de longe recordam o arranjo atualmente em vigor dentro da organização das Testemunhas de Jeová e do seu corpo governante, com sede em Brooklyn. Na época, o vice-presidente argumentava contra o conceito de um corpo governante com autoridade mundial. Duvido seriamente que ele, depois presidente da sociedade, repetisse esse discurso ou esses argumentos em época posterior, não porque estivesse errado, mas porque as circunstâncias da organização não são mais os mesmos daquele ano de sublevação administrativa, 1975. O alvo óbvio de seu discurso na época, como mostram suas declarações específicas, era apoiar a autoridade da sociedade conhecida como Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que sempre mencionava em termos favoráveis, e também a autoridade do presidente da mesma, defendendo-a contra o que ele aparentemente via como uma tentativa dos membros do corpo governante de assumir o controle. Nesse sentido, seu esforço não teve êxito, mas permanece a validade dos argumentos bíblicos que ele suscitou quanto às circunstâncias dos primeiros séculos. Ele mostrou claramente que o evento único e isolado do Concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15, não é prova da existência de um corpo governante com autoridade abrangente sobre os cristãos do mundo todo. Argumentou que, do mesmo modo como Antioquia agiu sem consultar Jerusalém ou obter sua aprovação, também a Sociedade Torre de Vigia e seu presidente podiam agir sem consultar o corpo governante ou pedir aprovação. O problema era que nada disso se harmonizava com os ensinos publicados pela organização ou com as afirmações que ele próprio fizera, oralmente e por escrito. As declarações e a posição desde então, publicadas pela organização, simplesmente ignoraram os argumentos e evidências usados em 1975 no discurso do vice-presidente, depois presidente da Sociedade Torre de Vigia. Duvido muito que a maioria dos membros do corpo governante tenha sequer percebido o significado das evidências bíblicas apresentadas. Ouvindo-os depois, pareciam não compreender como os tópicos apresentados pelo vice-presidente tinham, de fato, minado todo o conceito de um corpo governante com total controle sobre todas as congregações e sobre os cristãos que se formavam. Com eles, Fred Franz, já presidente da sociedade, arquivou ou descartou o ponto de vista defendido em seu discurso. Não porque a evidência bíblica tivesse sido refutada, é que ela simplesmente não era compatível com o rumo que a organização resolveu tomar. Ela tinha de se curvar e se acomodar ao que a autoridade decidira. Analisando a posição daquela época, parecia-me claro que se tivesse existido um corpo governante como o corpo administrativo central da congregação primitiva, devia então haver alguma evidência disso além daquela única reunião em Jerusalém. Em parte alguma das Escrituras vemos isso. Em nenhum dos escritos de Paulo, Pedro, João, Lucas, Judas ou Tiago vê-se algum indício de que homens em Jerusalém ou qualquer corpo centralizado de homens exercessem supervisão e controle sobre o que se passava nos muitos outros lugares onde havia cristãos. Nada que indique que as atividades de Paulo, Barnabé, Pedro ou quaisquer outros fossem exercidas sob controle e supervisão de um corpo governante. Quando os judeus se rebelaram contra o domínio imperial romano em Jerusalém,
E Jerusalém foi destruída em 70 Anno Domini, onde daí em diante passou a funcionar o suposto corpo governante cristão? Mais uma vez, seria razoável que houvesse pelo menos algum indício disso, se este era mesmo um arranjo de Deus, se este corpo administrativo centralizado era o instrumento divino de Cristo Jesus para dirigir sua congregação em toda a terra. Os únicos escritos bíblicos subsequentes à queda de Jerusalém são evidentemente os do apóstolo João. Ele aparentemente escreveu todos por volta do final do século, décadas, portanto, após a destruição de Jerusalém. Nenhuma de suas cartas dá o menor indício de um corpo administrativo central funcionando entre os cristãos nos seus dias. No livro de Revelação, suas visões mostram Cristo Jesus enviando mensagens às 7 congregações da Ásia Menor. Em nenhuma dessas mensagens há indício de que essas congregações estavam sob algum controle exterior, senão o do próprio Cristo. Não há sinal de que eles as dirigisse por meio de um corpo governante terrestre visível. Os escritos dos primitivos autores cristãos do segundo e terceiro séculos estão disponíveis para consulta, mas esses também nada revelam que indique a existência de uma administração central que supervisionasse as numerosas congregações cristãs. A história desse período revela algo bem diferente. Mostra que a base desta autoridade centralizada foi fruto de um desenvolvimento pós-apostólico e pós-bíblico. Por um processo gradual que levou séculos, isso veio a resultar num tipo de controle centralizado mediante uma liderança organizacional visível, que se ajusta ao conceito da torre de vigia sobre um corpo governante. Desenvolvimento do controle centralizado. Embora as fontes históricas não sejam numerosas, a evidência indica que o primeiro passo da centralização veio com uma mudança de opinião, na verdade, uma distorção quanto ao papel dos corpos de anciãos ou presbíteros. O termo grego para ancião é presbíteros. Em vez de serem vistos simplesmente como irmãos mais velhos, que servem entre irmãos como numa família, passou-se a afirmar que esses anciãos tinham uma relação especial com Deus e Cristo, distinta e superior em relação à de seus concristãos. Ao descrever a situação original das coisas na congregação cristã, a história da igreja cristã, em inglês, de Sheff, página 124, admite, abre aspas, o Novo Testamento não conhece nenhuma aristocracia ou nobreza espiritual, mas chama todos os crentes de santos, embora muito não correspondam à sua vocação. Tampouco reconhece um sacerdócio especial distinto do povo, fazendo mediação entre Deus e a classe leiga. Ele conhece apenas um sumo sacerdote, Jesus Cristo, e ensina claramente não só o sacerdócio universal, como também a realeza universal dos crentes. Fecha aspas. Cada cristão tinha uma relação pessoal com Deus através de Cristo, como sumo sacerdote, sem que qualquer outra intervenção humana fosse necessária para servir de mediador. Assim, cada cristão era, ele próprio, parte de um sacerdócio real. É verdade que os anciãos cristãos tinham autoridade bíblica, mas era autoridade para servir, não para subordinar outros, para apoiar, aconselhar, até para repreender, mas nunca para dominar ou ditar ordens. Quando surgia o erro, este era combatido por meio da refutação, de argumento veraz, da persuasão, nunca mediante coação ou intimidação à tirania de autoridade. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Esse princípio declarado pelo próprio mestre deve ser mantido sempre em mente quando lemos qualquer declaração encontrada nas escrituras cristãs. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, por exemplo, exorta-se, abre aspas, sede obediente aos que tomam a dianteira entre vós e sede submissos, pois vigiam sobre as vossas almas como a quem
há de prestar contas, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso vos seria prejudicial. Implica isso numa virtual submissão automática à direção das pessoas que tomam a dianteira? Não, pois a injunção de Cristo não era simplesmente contra alguns serem chamados de líderes, mas contra alguém pretender exercer a posição ou cargo de líder, pretender exercer esse tipo de controle arbitrário. Sobre a palavra grega peitomai, da qual vem a tradução sede obedientes, o dicionário teológico do Novo Testamento em inglês, edição condensada, diz, abre aspas, essa palavra significa coisas tais como confiar, ser convencidos, acreditar, seguir e até obedecer. Fecha aspas. Note que a tradução obedecer é apenas uma das várias traduções possíveis e é a última listada. O inspirado escritor de Hebreus já tinha, de fato, ressalvado claramente que os que tomam a dianteira deviam estar falando não suas próprias opiniões, interpretações ou injunções, mas a palavra de Deus. Com ressalta, o conhecido erudito bíblico Albert Barnes, a expressão os que tomam a dianteira, ou em outras versões, líderes, traz efetivamente o sentido de orientadores ou instrutores, que servem como orientadores e pastores. Enquanto a orientação dada se harmonizasse com o ensino de Cristo e quanto o pastoreio manifestasse seu espírito, a reação positiva seria atitude boa e correta, pois significaria submissão ao ensino de Cristo. Mesmo em assuntos não tratados especificamente nas Escrituras, o cristão cooperaria livremente até o ponto em que sua sujeição não contrariasse sua consciência. Não há, porém, nada que indique submissão automática, subserviente e até indiscutível a uma autoridade superior de direito de exigir obediência e ameaça de expulsão todos os que não se sujeitarem. Como vimos, o sentido básico do termo grego usado peitomai implica em si que a sujeição do Cristo viria em resultado de ele primeiro ter confiado, ter sido convencido e ter acreditado naquilo que podia de tais irmãos cristãos, e com base nisso é o que reagiria de modo positivo. Como irmãos cristãos, eles se haviam reunido numa associação voluntária de crentes, e o que se requer nesse caso é a reação livre e voluntária, com base na consideração bondosa, pois é esta que dará mais prazer ao esforço de pastorear tais homens, e por agir de outro modo não traria nenhuma vantagem aos que eram servidos. Não é algo prestado como uma obrigação que uma autoridade da organização tem o direito de exigir deles. ênfase crescente à autoridade humana. Como o apóstolo predissera, alguns anciãos perderam gradualmente de vista o princípio que governa todas as relações cristãs declarado pelo amo. Em vez de dar plena ênfase à autoridade de Deus e Cristo, há evidência de que começaram a enfatizar cada vez mais sua própria autoridade, lembrando constantemente às congregações, é claro, que essa autoridade derivava-se de Deus e de Cristo. Por que tiveram êxito em fazê-lo? Pela simples razão de que muitas pessoas, talvez a maioria, preferem deixar que outros assumam a responsabilidade que por direito é delas. Sentem até certo orgulho de ser submissos a homens de poder. Isso acontece hoje e acontecia na época. Assim, dirigindo-se a pessoas em Corinto que se jactavam de homens que se apresentavam como superapóstolos, Paulo escreveu, abre aspas, se um homem vos tiraniza, explora-vos, despoja-vos, trata-vos com arrogância, bate-vos no rosto, vós suportais. E nós, vós dizeis, fomos fracos? Eu aceito a censura. Fecha aspas.
Com respeito a essas palavras, diz um comentarista bíblico, abre aspas, a ideia, sem dúvida, é que os falsos instrutores lançaram domínio sobre as consciências deles, destruíram sua liberdade de opinião e tornaram-nos subservientes à vontade deles. Realmente, tomaram-lhes a liberdade cristã, a ponto de os tornarem como que escravos. Os falsos instrutores realmente os tratavam com tão pouco respeito que era como se lhes batessem no rosto. De que modo isso era feito não se sabe, mas era provavelmente por meio de seus modos dominadores e do pouco respeito que mostravam pelas opiniões e sentimentos dos cristãos coríntios. Fecha aspas. O apóstolo João dá um exemplo de como essa atitude de autoimportância já transparecia durante sua existência. Ele escreve sobre certo Diótrefes, descrevendo-o como alguém que gosta de ocupar o primeiro lugar e que expulsava da congregação os que não se sujeitavam à posição dele. De modo geral, contudo, o processo parece ter começado com a elevação sutil da autoridade humana. Nos escritos do Inácio de Antioquia, que viveu por volta de 30 a 107 Anno Domini e morreu como mártir, encontramos exortações como essas, abre aspas, estejais sujeito aos presbíteros, anciãos, como aos apóstolos de Jesus Cristo. Vossos presbíteros presidem no lugar da Assembleia dos Apóstolos. Sede sujeitos ao presbítero, corpo de anciãos, como a lei de Jesus Cristo. Fecha aspas. Isso, na prática, revestia os anciãos de uma autoridade equivalente à dos apóstolos e igualava a sujeição a eles como a sujeição à lei de Cristo. Mas o fato é que não eram apóstolos, não tinham sido escolhidos como tais pelo Filho de Deus, de modo que não tinham autoridade apostólica e seria errado vê-los nessa condição. Tais advertências eram, na verdade, extensões sutis de certas exortações vistas nas Escrituras. Pareciam plausíveis, mas traziam sérias implicações. Vendo as coisas da perspectiva que estabeleceu, Inácio argumentou que aqueles que fazem algo sem aprovação do superintendente do corpo de anciãos e diáconos não é puro de consciência. Ensinos como estes assinalam o início da distinção entre clero e leigos. Assinalam ainda a intromissão também sutil da autoridade religiosa humana na área da consciência pessoal. Os homens que exigiam uma submissão cada vez maior não se empenharam, como outros haviam feito antes, em estabelecer um controle legalista mediante a imposição da circuncisão e da lei mosaica. Mas, embora seus métodos diferenciassem, o resultado final foi, e não menos perigosa, erosão da liberdade cristã das pessoas individualmente. Um arranjo monárquico. Um passo adicional neste processo de desenvolvimento de uma autoridade centralizada visível foi a promoção de um dos membros do corpo de anciãos a uma posição superior, um nível de autoridade maior que a dos seus co-anciãos. A evidência, também apresentada na publicação Ajuda ao Entendimento da Bíblia, da Torre de Vigia, é de que, originalmente, os termos superintendente, episcopos e ancião, presbíteros, eram intercambiáveis, um descrevendo a função, o outro a qualidade madura da pessoa. Pode ter sido naturalmente uma prática costumeira que um dos anciãos atuasse como presidente em suas reuniões e debates. Com o tempo, todavia, decidiu-se que apenas um dos anciãos manteria como destaque a posição de superintendente, de modo que o termo passou a aplicar-se unicamente a esse indivíduo e não a todos os anciãos. Por que se fez isso? A concentração de maior autoridade numa única pessoa foi vista evidentemente como uma medida prática que pôde ser justificada pelas circunstâncias como um meio para se chegar a um fim concreto. Ou melhor, a um fim correto. Jerônimo,
que fez a primeira tradução da Bíblia para o latim por volta de 404 Anno Domini, confirma isso. Reconhecendo primeiro que, no início, anciãos e superintendentes eram a mesma coisa, ele diz em seguida, abre aspas, gradualmente, toda a responsabilidade foi entregue a uma só pessoa para que as moitas de heresias fossem desarraigadas. Fecha aspas. A introdução de ensino falso, como talvez também as ondas de perseguições sofridas, fizeram os anciãos acharem que seria prático concentrar mais autoridade nas mãos de uma só pessoa, que passou a ser o superintendente, o único superintendente entre os anciãos. Com o tempo, ou melhor, com o termo bispo, provém da palavra grega para superintendente, episcopos. Isso deu origem ao cargo de bispo. Sem dúvida, havia diferentes opiniões e ensinos errados vindo à tona nas congregações cristãs. Se os que serviam no pastoreio cristão tivessem confiado na verdade das Escrituras, incluindo os ensinos de Cristo e seus apóstolos, como arma espiritual para combatê-los, teriam demonstrado fé no poder da verdade para demolir raciocínios e toda coisa altiva levantada contra o conhecimento de Deus, conforme declara o apóstolo Paulo. Em vez disso, os homens voltaram-se então para uma arma carnal, recorrendo à elevação da autoridade humana como meio de manter a unidade cristã e supostamente a pureza doutrinal. Nesse respeito, Inácio exortara os superintendentes: preocupai-vos em preservar a unidade, pois não há nada melhor. Infelizmente, o apelo desviou a atenção do amor e da verdade como meio de manter a unidade, voltando-a, em vez disso, para a submissão aos líderes religiosos. Assim, vemos nos escritos de Inácio a opinião de que a unidade com Deus dependia da coordenação, ou melhor, da cooperação harmoniosa com o superintendente. Como disse certo erudito, o cargo de bispo superintendente passou a constituir-se em um centro visível da unidade da congregação. Tudo isso recorda ao raciocínio humano que levou Israel, diante de problemas internos, a ataques extremos, a buscar um rei como chefe visível em torno do qual se reunir e em quem procurar orientação. Deus, embora lhes concedendo Saul como rei, caracterizou a atitude deles como rejeição do seu próprio governo invisível, uma ação que não era fruto da fé, mas da falta de fé. Ele os avisou da carga que isso representaria para eles, das restrições que isso traria à liberdade deles. Eles, porém, persistiram no desejo de ter um governo visível sobre si. A mesma falta de fé continua a motivar as pessoas, até hoje, a desejar e procurar um centro visível de unidade, ao invés de, pela fé, olhar para a chefia invisível de Cristo Jesus. Os laços que inicialmente uniam os cristãos tinham sido a fé e a esperança comuns, o amor mútuo como membros da família cristã. Tinham de ser congregados em suas cidades e aldeias como pessoas livres, fora do domínio ou controle de uma estrutura de autoridade de amplo alcance. Meio século após a morte dos apóstolos, ocorria uma mudança radical. A direção tomada pela Igreja do segundo século, Anno Domini, e as forças que a impulsionavam são definidas na história de Sheffield. Abre aspas. Todo o espírito da Igreja da época pendia para a centralização. Por toda parte sentia-se a demanda por uma unidade compacta, sólida, e essa inclinação interna, em meio aos circundantes perigos da perseguição e da heresia, levou irreversivelmente a Igreja em direção ao episcopado, governo congregacional de um só superintendente. Numa época tão crítica e tempestuosa,
prevalecia acima de tudo o princípio de que a união é força e divisão é fraqueza. Tal unidade era provida pelo bispo superintendente e mantinha uma relação monárquica, ou mais propriamente patriarcal, com a congregação. No bispo, contemplava-se o representante visível de Cristo, o grande chefe de toda a igreja. No bispo é que toda a postura religiosa das pessoas para com Deus e Cristo encontrava seu apoio e orientação públicos. Fecha aspas. Apelos por lealdade e submissão a essa autoridade visível foram feitos por vários escritores cristãos. Nas Homílias Clementinas, disse o seguinte a um superintendente, abre aspas, "E teu trabalho é ordenar as coisas que forem apropriadas, e a dos irmãos é submeter-se, não desobedecer. Portanto, subtende-se, eles são alvos, ou melhor, serão salvos, mas desobedecendo serão punidos pelo Senhor, porque ao presidente, o superintendente-presidente, foi confiado o lugar de Cristo. Sendo assim, sem dúvida, a honra ou o desrespeito demonstrados para com o presidente são extensivos a Cristo e de Cristo a Deus. E isso tenho dito, que esses irmãos não estejam ignorantes do perigo que correm por desobedecerem a ti, pois querem desobedecer às tuas ordens, desobedecem a Cristo. E quem desobedece a Cristo ofende a Deus." Fecha aspas. Este raciocínio simplista de que o superintendente-presidente representava Cristo, e desta forma qualquer instrução dele tinha de ser recebida como se viesse de Cristo, exercia coação sobre os membros da congregação, amarrando-os. É incrível que não faça a ressalva de que as instruções do superintendente tinham de ser harmonizar com as de Cristo, ou que não podiam ser contrárias às de Cristo. Neste último caso, mereciam ser desobedecidas. E mesmo sem ser diretamente contrárias, podiam ser questionadas como instruções que iam, de algum modo, além do que mandavam as Escrituras, ficando assim sujeitas ao que a consciência e os critérios pessoais determinassem. Esta injunção autoritária foi uma aparente tentativa de revestir humanos imperfeitos de uma honra que cabe apenas ao amo perfeito. Se aceita na forma absoluta como foi declarada, com a consequente supressão do critério pessoal, converteria as pessoas em discípulos e seguidores de homens, tal como advertira o apóstolo Paulo. Apesar de plausível e atraente, o argumento era pernicioso, fruto do pensamento distorcido. Contudo, até hoje se recorre praticamente a idêntico argumento, de modo e como o mesmo é feito. Vê-se apelo similar de obediência irrestrita a respeito reverente da congregação autoridade humana nos escritos de Inácio, do início do segundo século, conforme utilizado neste argumento. Abre aspas. Pois devemos receber a cada um a quem o amo da casa enviou para administrar sua família, como receberíamos aquele que o enviou. É manifesto, portanto, que devemos mostrar ao bispo, o único superintendente, a mesma consideração que mostraríamos ao próprio Senhor. Fecha aspas. Compare essa exortação de submissão ao bispo do segundo século com essas palavras. Abre aspas. Abandonar ou repudiar o instrumento escolhido do Senhor significa abandonar ou repudiar o próprio Senhor, com base no princípio de que aquele que rejeita o servo enviado pelo amo, rejeita por este meio o amo. Fecha aspas. A última citação é do século XX, da edição de 1º de maio de 1922, de A Sentinela em inglês, que procurava, dessa forma, incutir lealdade aos ensinos do primeiro presidente da Torre de Vigia, Charles Taze Russell. A matéria prosseguia dizendo, abre aspas, assim, repudiar a ele e a sua obra equivale a repudiar ao Senhor, com base no princípio anunciado anteriormente. Fecha aspas. 18 séculos separam os escritos de Inácio do da Torre de Vigia.
No entanto, o argumento é idêntico, o mesmo raciocínio plausível, o mesmo efeito pernicioso de transformar pessoas em seguidores de homens. O mesmo argumento continua a ser usado hoje. A única diferença é que a lealdade a Russell é agora transferida para a organização, apresentada como o instrumento escolhido do Senhor, ao qual só se pode desobedecer ao preço de tornar-se culpado de repudiar a Cristo. Pensa-se, de algum modo, que, pelo fato de tanta autoridade, a honra serem conferidas a um grupo em vez de um só indivíduo, isso o torna apropriada. Este é um raciocínio ilusório que, tal como no segundo século, consegue influenciar a muitos que parecem incapazes de perceber sua falácia. Inácio, comparando a obediência ao bispo, superintendente, presbíteros, anciãos e diáconos com a obediência a Cristo, que os designou, dizia correspondentemente que desobedecer a eles significava também desobedecer a Cristo Jesus. Ele não concede nenhum motivo justo para não se sujeitar, dizendo, abre aspas, pois aquele que não presta obediência a seus superiores é autoconfiante, briguento e orgulhoso. Fecha aspas. Este rótulo negativo aos que não acatam os ditames da autoridade religiosa também tem seus equivalentes no século XX, empregando virtualmente a mesma linguagem. Falando dos que discordam das afirmações da Sociedade Torre de Vigia relacionadas à presença de Cristo desde 1914, a Sentinela de 1º de fevereiro de 1981, página 19, os descreve como adotando uma atitude desafiadora da lei para com o escravo fiel e discreto, o corpo governante da congregação cristã e os anciãos designados. E então diz o seguinte a respeito de quem discorda dessa autoridade, teocraticamente designada. Abre aspas. Acha que sabe mais do que seus cristãos, também mais do que o escravo fiel e discreto, por meio de quem aprendeu a melhor parte, senão tudo o que ele sabe sobre Jeová Deus e seus propósitos. Desenvolve o espírito de independência e torna-se soberbo de coração, algo detestável para Jeová. Provérbios 16:5. Fecha aspas. Essas são, mais uma vez, palavras notavelmente similares às de Inácio, no esforço de exaltar a importância da autoridade episcopal. No escrito de Inácio, o fardo da submissão foi posto de modo desigual sobre os membros da congregação. O raciocínio usado, mais uma vez, ignorou a responsabilidade maior que recaía sobre quem afirmava ser representante de Cristo, de demonstrar, ele mesmo, plena submissão a Cristo por apresentar a própria mensagem do amo, não adulterada por acréscimos e alterações humanos. Cabia a este a responsabilidade de fornecer provas de que a instrução que dava à congregação era realmente de Deus e Cristo e firmemente baseado nas Escrituras inspiradas. Tais representantes não poderiam ser exemplos para o rebanho, a menos que eles próprios mostrassem modéstia e humildade mental, em vez de simplesmente as exigir dos outros. Repassando todo o processo de ênfase crescente à autoridade humana, o erudito bíblico Lightfoot observou, abre aspas, não é preciso ressaltar quão subversivo do verdadeiro espírito do cristianismo na negação da liberdade individual e na consequente supressão da responsabilidade direta perante Deus e Cristo, e é o despotismo esmagador com o qual essa linguagem, se tomada literalmente, investiria o cargo episcopal. Fecha aspas. Há evidência de que tais palavras têm sido tomadas literalmente, tanto no passado como nos tempos modernos, resultando na negação da liberdade individual e na supressão do senso de responsabilidade direta e pessoal perante Deus e Cristo por parte do indivíduo.
A tendência era considerar que os homens designados levam muito dessa responsabilidade. Com crescente vigor, os cristãos do período pós-apocalíptico, ou melhor, pós-apostólico, eram exortados a crer que, para manter o favor de Deus, teriam simplesmente de ser submissos ao superintendente ou bispo e aos líderes da congregação e concordar com eles. Esses homens, que professavam representar a Deus e a Cristo, deviam ser acreditados e seguidos do mesmo modo como se acreditaria e seguiria os apóstolos de Cristo. Sim, como se acreditaria e seguiria o próprio Cristo. Quando falassem, seria como se o próprio Deus tivesse falado. A necessidade de pôr à prova todo o ensino, de chegar à convicção individual da verdade, de exercer a consciência cristã individual e a necessidade de um agudo senso de responsabilidade individual diante de Deus pelas próprias crenças, atos e proceder, esses foram minimizados em favor da ênfase à submissão à autoridade humana constituída, o centro visível da unidade. Quanta necessidade, então, tinham os cristãos daquele tempo de apegar-se firmemente à exortação do apóstolo. Abre aspas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Fecha aspas. Da autoridade centralizada congregacional para a autoridade centralizada internacional. O processo centralizador pós-apostólico começou com o assunto inteiro da congregação com a formação de um episcopado monárquico, mas não parou aí. Passou a ser intercongregacional. Este passo foi dado quando os superintendentes presidentes, os bispos, de diferentes cidades começaram a reunir-se em conferência ou concílio. A história geralmente chama isso de sínodo, termo que um dicionário define como se referindo especialmente a um corpo governante religioso. A ideia de tais concílios ou sínodos baseava-se no relato de Atos capítulo 15 e no concílio de Jerusalém ali descrito. Este relato, contudo, não dá fundamento para a realização de tais sínodos em base regular, nem para a instituição de um concílio permanente que tome decisões sobre assuntos doutrinais e congregacionais, como se fosse um tribunal religioso. Em seu comentário, o erudito Barnes, do século XIX, destacava isso dizendo, abre aspas, este concílio geralmente tem sido invocado como justificativa para os concílios que a Igreja instituiu como arranjo permanente, especialmente como justificativa para a existência de tribunais de apelação e controle. Ele, porém, não estabeleceu nenhum dos dois e tampouco devia ser usado como justificativa para nenhum deles, porque 1. Ele não foi um tribunal de apelação em qualquer sentido inteligível. Foi uma assembleia convocada com um propósito especial, destinado a sanar uma questão que foi suscitada num determinado setor da igreja, e que exigia a sabedoria conjunta dos apóstolos e anciãos. 2. Não teve nenhum dos elementos de um tribunal. Tribunais judiciários pressupõem um grau de autoridade que o Novo Testamento não comprova ter sido concedido a qualquer corpo eclesiástico de homens. 3. Não há o menor indício de que este caráter permanente fosse atribuído a este concílio, ou que viesse a ser periódica ou regularmente repetido. Ele prova, sem dúvida, que quando ocorrem dificuldades, quando os cristãos estão perplexos e confusos, ou quando surgem contendas, é apropriado recorrer a homens cristãos para conselho e orientação. Mas o exemplo do concílio convocado numa emergência especial em Jerusalém não deve ser citado como autorização divina para essas assembleias periódicas. 4. Deve-se acrescentar que a decisão dos apóstolos e anciãos foi logicamente recebida, naquele tempo, com um grau de autoridade, que nenhum corpo de ministros e leigos pode agora reivindicar. Ademais, jamais se deve esquecer o que, aliás, parece ter sido deleite e interesse dos eclesiásticos, que nem os apóstolos nem os anciãos alegaram ter qualquer jurisdição sobre as igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia,
que não reivindicaram o direito de tratar destes casos, que não tentaram tornar-se senhores da fé ou da consciência deles. Tratava-se de uma questão singular, específica e definida, trazida a eles e, como tal, eles a decidiram. Não determinaram que futuros casos desse tipo fossem trazidos a eles ou a seus sucessores, ou a algum tribunal eclesiástico. É evidente que consideravam uma bênção que as igrejas usufruíssem a mais ampla liberdade, e não cogitaram nenhum arranjo de caráter permanente, conferindo-lhes o direito de legislar sobre artigos da fé, ou de elaborar leis para a orientação dos homens livres do Senhor. Fecha aspas. A evidência apoia os pontos declarados acima, todos os quais demonstraram a fragilidade da posição da torre de vigia, relativa a um corpo governante, permanente e contínuo, funcionando através dos anos. Se tivesse havido algum tipo de corpo governante centralizado, atuando desde o início do cristianismo em diante, tais concílios não seriam algo novo, não seria uma inovação. Se o concílio envolvendo Jerusalém e Antioquia, descrito no capítulo 15 de Atos, tinha de ser modelo e norma a serem seguidos, então, mesmo após a queda de Jerusalém em 70 Anno Domini, tais concílios teriam continuado. Ao contrário, a história da Igreja Cristã em inglês, de Sheff afirma, abre aspas, não temos nenhum indício distinto de concílios até meados do segundo século, quando surgem pela primeira vez. Fecha aspas. Portanto, é pelo menos 100 anos após os eventos do capítulo 15 de Atos que temos evidência da realização de outros concílios desse tipo. A história mostra, além disso, que esses concílios eram abertos originalmente a todos os membros da congregação, podendo as pessoas da comunidade onde o concílio se realizava assisti-lo e, em alguns casos, até influenciá-los. Com o tempo, porém, assistir aos sínodos e participar neles tornou-se algo restrito. Sheff diz, abre aspas, mas com o avanço do espírito hierárquico, este espírito republicano, isto é, a permissão ao comparecimento não só de bispos ou superintendentes, mas também de anciãos e membros comuns da congregação, gradualmente desapareceu. Depois do concílio de Nicéia, em 325, só os bispos tinham assento e voz. Os bispos, além do mais, não atuavam como representantes de suas igrejas, nem em nome do corpo dos crentes, como antes, mas em nome de seus próprios direitos como sucessores dos apóstolos. Fecha aspas. Esporádicos no início, os concílios gradualmente se tornaram mais frequentes e sua autoridade, na forma das decisões tomadas, recebia enaltecida ênfase. Na época de Cipriano, de 200 a 258 Anno Domini, esses sínodos ou concílios e as conclusões, diretrizes e posições tomadas neles foram destacadas como vitais. Cipriano sustentou que a unidade da Igreja consistia na unanimidade dos superintendentes ou bispos. O superintendente-presidente ou bispo veio a tornar-se o único representante de sua congregação no concílio, e daí por diante transmitia as decisões do concílio aos membros da congregação. Como diz Ligtford, o bispo ou superintendente se tornara o canal indispensável da graça divina. Os que não aceitassem o que vinha por meio deste canal eram denunciados por Cipriano, que dizia serem eles culpados do pecado de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés e Arão. Compare esta atitude com o que segue. Abre aspas. Temos de demonstrar nosso entendimento nesses assuntos, apreciando nossa relação à organização teocrática visível e lembrando-nos da sorte dos semelhantes a Corá, Eacã, Saul e Uzias, e os demais que esqueceram da ordem teocrática. Fecha aspas. Essas palavras da edição de novembro de 1952 da Sentinela, página 164, refletem a linguagem de Cipriano. Ligtford observa que Cipriano usou analogias do Antigo Testamento, como a de Corá, vez após vez em seus argumentos, e destaca que tais alegações são
exortadas ainda mais, como absolutas, imediatas e inquestionáveis. Isso significa que Cipriano não precisava provar que sua analogia estava correta, que essas pessoas estavam de fato fazendo o mesmo que os rebeldes da época de Moisés. Ele só precisava afirmar que era assim e esperar que todos concordassem. Isso também tem um paralelo exato na moderna organização das Testemunhas de Jeová. Analogias idênticas são aplicadas aos que não acatam os pronunciamentos do canal organizacional e, em palavras iguais às de Inácio, os que não se sujeitam são descritos como autoconfiantes, briguentos e orgulhosos. Basta que a organização diga que certa analogia de pessoas do passado se aplica para esperar que todos acreditem nisso. Salvação apenas na organização religiosa e através dela. A congregação ou igreja passava a ser vista não como simples fraternidade, unida pela fé comum e pelo amor mútuo, mas como instituição religiosa com limites definidos, limites institucionais que ninguém podia ultrapassar sem consequências desastrosas. Assim Cipriano escreveu, abre aspas, já não pode ter a Deus como pai aquele que não tem a igreja como mãe. Se alguém pudesse escapar estando fora da arca de Noé, então se poderia também escapar estando fora da igreja. Fecha aspas. Deste modo, o ensino bíblico de que a salvação resulta da fé no sacrifício resgatador de Jesus Cristo recebia um acréscimo, era ampliado e estendido além do que dizem as Escrituras. Ninguém poderia ser salvo, dizia-se, se não estivesse dentro da igreja organizada, sujeito ao superintendente ou bispo. O papel exclusivo do Filho de Deus como meio de salvação já não era exclusivo. Os homens passavam a entrar nesse papel. Os superintendentes e a instituição ou organização eclesiástica partilhavam o papel vivificador de Cristo, como se fossem também essenciais para a salvação. As palavras passaram a ter significado diferente. O termo grego eclésia, geralmente traduzido como igreja ou congregação, significa simplesmente assembleia ou ajuntamento. No uso comum das escrituras cristãs, referia-se simplesmente ao ajuntamento de pessoas que se reuniam como concrentes. Constituíam um ajuntamento porque se ajuntavam ou reuniam-se. Exceto no período inicial, quando ainda era bem-vindo nas sinagogas, os ajuntamentos, reuniões, realizavam-se principalmente e de fato quase exclusivamente em casas particulares. Era o ato de reunir-se ou congregar-se que fazia deles uma congregação e não um alistamento formal como membro de algum grupo constituído ou organizado. O termo eclésia, aplica-se a eles como povo reunido, uma assembleia de pessoas, quer em sentido local, quer por ser visto como uma coletividade, a Assembleia dos Primogênitos. Eles eram uma comunidade, isto é, um povo reunido por interesses comuns. Embora o termo não deixasse de ser usado nesses sentidos, um significado diferente veio à luz nos séculos seguintes. Como mostram as citações feitas do período, o termo igreja, eclésia ou eclesia, passou a referir-se de fato à autoridade religiosa manifestada nos homens que exerciam um controle cada vez maior sobre o que se congregavam. A lealdade à igreja significava agora não simples lealdade à comunidade cristã, mas, mais particularmente, à liderança e à sua direção. De modo similar, quando a igreja falava, não era a comunidade que falava, mas sim a autoridade religiosa. Tudo isso representou uma sutil, mas substancial mudança de foco quanto ao dever da lealdade e adesão cristãos. Mudou o foco da cabeça, Cristo, para o corpo, ou na realidade para os professos membros mais expressivos do corpo, que afirmavam falar com autoridade em nome do corpo. Não é que os cristãos não devam ter profundo interesse nos comembros do corpo, pois todos devem ter o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Ou se um membro é glorificado,
todos os outros membros se alegram com ele. Mas o que mais garante esse espírito unido são a lealdade e o apoio, não ao grupo de professos membros que ganham posição de controle, mas ao genuíno cabeça, Cristo. Onde forem firmes essa lealdade e este apoio, os cristãos jamais deixarão de mostrar que se importam com co-membros do corpo. O efeito da mudança forjada no início da era pós-apocalíptica é hoje claramente evidente. Embora todas tiradas diretamente do grego eclésia, palavras como eclesiástico e os termos para igreja em francês, espanhol e italiano, eglise, iglesia, chiesa, por exemplo, raramente transmitem a ideia de uma assembleia de pessoas, e sim de uma organização eclesiástica, ou ainda de um edifício religioso. No capítulo seguinte, veremos como esta mesma alteração desempenhou um papel importante em moldar a perspectiva das testemunhas de Jeová, no que diz respeito à sua lealdade e apoio. Sede de uma organização internacional. Apesar dos concílios periódicos realizados, não existia ainda nenhuma direção central sobre as congregações cristãs, nenhum corpo governante internacional exercendo autoridade controladora sobre os cristãos de todos os lugares. Eventualmente, porém, isso aconteceu. A mesma motivação que anteriormente levava ao arranjo monárquico na congregação, onde um só membro do corpo de anciãos tornou-se o único superintendente ou bispo, alguém em torno de quem a congregação podia unir-se como centro visível de unidade e que levou mais tarde à realização de sínodos ou concílios para uma determinada região, agora pressionava para que se criasse um centro visível para toda a igreja em âmbito internacional. De início, os concílios de superintendentes exerciam influência apenas sobre determinada área, província ou região. Todavia, com a realização do Concílio de Nicéia, 325 Anno Domini, o caráter universal e abrangente começou a surgir. A ênfase e a autoridade humana que se iniciara de modo intracongregacional e depois intercongregacional tornou-se por fim internacional. O concílio niceno foi convocado pelo imperador romano Constantino, não batizado, principalmente para estabelecer entre os bispos, superintendentes cristãos, uma posição unificada acerca da relação entre Cristo e Deus, assunto que causava profundas divisões. A questão não era quanto à divindade de Cristo, um fato aceito, mas quanto a se ele deve ser identificado como Deus Supremo, soberano do céu e da terra. Sobre essa ocasião, Sócrates, 380 a 450 Anno Domini, historiador leigo, escreveu, abre aspas, a situação foi exatamente como a batalha travada durante a noite, pois ambos os lados pareciam estar no escuro no que diz respeito às bases sobre as quais lançavam insultos uns contra os outros. O historiador eclesiástico, O historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia, cerca de 260 a 339, afirma que, por intervenção pessoal direta de Constantino nas deliberações do concílio, adotou-se uma fórmula declarando que Jesus foi gerado e não criado, sendo um só, em grego, homoousios, como o Pai. Mostrando o poder que a decisão deste corpo internacional teve na época, Jaroslav Pelikan, historiador da Universidade de Yale, em seu livro Jesus através dos séculos em inglês, página 53, escreveu, abre aspas, uma vez que o Concílio de Nicéia aceitou estas fórmulas, essas se tornaram lei não só para a Igreja, mas para o Império. Fecha aspas. De acordo com História Eclesiástica 1.9 de Sócrates, Constantino escreveu à Igreja de Alexandria, no Egito, que a temível enormidade das blasfêmias que alguns estavam vergonhosamente proferindo em relação ao poderoso Salvador, nossa vida e esperança, tinha sido agora suprimida, pois aquilo que se recomendou pelo julgamento de 300 bispos não pode ser outra coisa senão a doutrina de Deus.
Diz muito na mentalidade que se desenvolvera entre os professos cristãos, que eles tinham aceitado e acreditado que simplesmente porque um grande número de líderes religiosos votou, qual corpo governante, a favor de certa posição, isso garantia que ela estivesse correta, tornando-a, de fato, doutrina de Deus. Todavia, a mesma mentalidade prevalece hoje, embora com um número menor de pessoas. O processo de centralização levou, com o tempo, à formação da Igreja Católica, que significa universal, e à formação do governo central da Igreja. O processo foi reforçado pelo poder político do Império Romano. Levou alguns séculos, mas a constante insistência na unidade das crenças e na harmonia das ações exigiu o aumento gradual e progressivo da autoridade humana, o que eventualmente gerou o resultado final, a direção e o controle internacional das congregações por uma autoridade centralizada. Resultou também em número cada vez maior de cargos de destaque, à medida que cada passo sucessivo do processo criava áreas e níveis de autoridades adicionais e, por fim, uma hierarquia. O proclamado alvo da uniformidade de crença podia então estar realizado, mas o preço fora a perda da liberdade cristã individual. As questões quanto à base bíblica de certos ensinos, normas e arranjos podiam agora ser resolvidas não pelo poder convincente da verdade, mas pela aplicação esmagadora da autoridade. O erudito do século XVIII, citado no início deste capítulo, depois de mostrar que a autoridade fora o meio de que se utilizaram os judeus e os gentios para combater as boas novas no primeiro século, passou então, ironicamente, a dizer, abre aspas, quando os cristãos cresceram em número e se tornaram maioria, e vieram a concluir que o mesmo método que fora empregado pelos inimigos e destruidores de sua causa era o único apropriado e se utilizar em favor dessa causa, foi a autoridade dos cristãos que então, passo a passo, não só manchou a honra do cristianismo, como quase a extinguiu dentre os homens. Fecha aspas. A autoridade para servir e edificar foi pervertida, transformada em autoridade para subordinar, controlar e dominar num processo destrutivo não só da liberdade cristã, mas do próprio espírito do cristianismo e da fraternidade cristã. Ao considerar diante do histórico já apresentado a posição do homem que serve na congregação em qualquer capacidade, o erudito Ligoft observa que, ao longo das Escrituras, abre aspas, seu cargo é representativo e não vicário. Ele não se interpõe entre Deus e o homem, de modo tal que a comunhão direta com Deus seja anulada, por um lado, ou que sua própria mediação se torne indispensável por outro. Significa que os homens nunca podem, com razão, alegar que, já que somos subpastores de Cristo, vocês devem nos tratar como ao próprio pastor, não devem questionar nossas instruções, assim como não questionariam a deles. É através de nós que vocês se relacionam com Deus e Cristo, e devem, portanto, ser submissos à nossa direção em tudo, se querem a aprovação e a bênção de Deus. Sejam gratos a nós pelo que provemos e se calem. Dizer isso é ir diretamente contra o conselho do apóstolo do apóstolo Pedro aos co-anciãos, dizendo, abre aspas, não exerçais um poder autoritário sobre aqueles que vos couberam por partilha, mas tornar-vos modelos do rebanho. E quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa imperecível da glória, de glória, e todos, no vosso trato mútuo, revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, ao passo que os humildes dá a sua graça. Fecha aspas. Cada cristão individual tem a obrigação de avaliar a autenticidade de qualquer mensagem que lhes apresentem. Tem de tomar uma decisão pessoal quanto à sua validade, fazendo-o não importa que alegações acompanhem a mensagem, não importa com que adereços de autoridade ela venha. Isso se evidencia nas próprias palavras de Jesus Cristo,
quando ao falar de suas verdadeiras ovelhas, disse, abre aspas, elas o seguem, o verdadeiro pastor, porque eles conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Fecha aspas. De modo claro, as próprias ovelhas têm de julgar se é Cristo Jesus quem realmente lhes fala na mensagem que ouvem. A exaltação aos homens, com seu discurso autoritário, o dogmatismo e a abordagem legalista que suprimem a tolerância e a compaixão, naturalmente emitirão um som estranho para as ovelhas, quando apresentadas por pessoas que afirmam representar o pastor delas. Em vez de seguir a opinião hoje tão escutada, mesmo errado, vá em frente. Jesus disse que suas ovelhas se manteriam o mais longe possível daqueles que, por sua abordagem dominadora, claramente se mostrassem estranhos ao espírito do cristianismo. Há sólidas razões para evitá-los, já que as lições da história não deixam dúvida quanto à tendência inata dos homens de tentar impor aos outros sua vontade e os seus modos, suplantando assim, em grau maior ou menor, a vontade de Deus e de seu bom pastor. Resumindo o que a história revela, Ligford escreve, abre aspas, o ideal apostólico foi estabelecido e, no espaço de poucas gerações, foi esquecido. A visão durou só algum tempo e então desapareceu. Da condição de representantes e embaixadores de Deus, os homens passaram a serviço como seus vigários, isto é, seus substitutos ocupando seu lugar. Fecha aspas. Creio pessoalmente que este processo, com a sua exaltação à autoridade humana e a concentração dessa autoridade, está relacionado com as declarações de Paulo acerca do homem que é contra a lei, conforme registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 12. A respeito deste homem, ele escreve, tradução da NVI, abre aspas, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Fecha aspas. Não vejo razão para crer que a vinda deste homem prediga o surgimento de um indivíduo específico, excepcionalmente contra a lei, assim como a mulher chamada Babilônia também não se refere a uma mulher específica. Tampouco creio que o cumprimento do homem do que é contra a lei se dê em algum sistema religioso. O termo homem parece referir-se aqui a um tipo ou arquétipo, descrito de todos os que manifestam as características desse tipo. A declaração de Paulo sobre a vinda de tal homem parece muito com a afirmação de João, ouvistes que vem o anticristo, e de que aquele que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. O contexto mostra que João não limita o termo a uma só pessoa, mas aplica a todos que se encaixem na descrição. Assim seria também com o homem que é contra a lei. Não poderia haver maior atitude contra a lei que tentar violar e até usurpar a posição e autoridade do soberano Deus. E isso se mostra na evidência de que os homens religiosos têm feito, não só na história passada, mas também no presente. Visto que o Pai investiu toda a autoridade em Jesus Cristo e ordenou que todos honrem o Filho assim como honra o Pai, qualquer tentativa de ocupar a posição de Cristo e de exercer a chefia que corretamente pertence apenas a Ele, será classificada como atitude contra a lei, de natureza igualmente grave. De que maneira, então, pode-se dizer que alguém que age assim assenta-se no templo exibindo-se como Deus? O Templo de Jerusalém era a residência simbólica de Deus, o lugar onde habitava entre seu povo, presidindo sobre ele, dando-lhe suas leis e respostas. A congregação cristã tornou-se depois o templo de Deus, seu povo, no meio do qual ele habita. O fato de do homem que é contra a lei assentar-se no templo indicaria aparentemente sua pretensão ao direito de exercer na congregação cristã uma autoridade divina com a que Deus exercia no seu templo em Jerusalém, atuando como se fosse a fonte
da qual procede a autoridade. Quanto a ele, exaltar-se acima de tudo o que se chama Deus e até proclamar-se Deus, escreve o erudito Barnes. Abre aspas. Qualquer pretensão de domínio sobre a consciência ou qualquer arranjo que ponha de lado as leis divinas e as declare derrogadas, sem efeito ou inoperantes, corresponderia ao que está envolvido nessa descrição. Não se pode supor que alguém abertamente alegue ser superior a Deus, mas o significado deve ser que os decretos e ordenanças do homem do pecado pertenciam ao domínio no qual só Deus pode legislar, e que as ordenanças proferidas por ele seriam de modo tal que derrogariam as leis divinas, decretando outras em seu lugar. Isso não significa necessariamente que ele, efetivamente e com muitas palavras, alegue ser Deus, mas que usurpa o lugar de Deus e reivindica as prerrogativas de Deus. Fecha aspas. A questão-chave é claramente a da autoridade e da usurpação da autoridade que, por direito, pertence só a Deus e seu Filho. Sempre que os homens exortam outros, aberta ou implicamente, a aceitar suas próprias palavras e regras religiosas, ensinos e regras não claramente declarados nas Escrituras, como se viessem de Deus, estão assim, com certeza, manifestando característica do homem que é contra a lei. Em 1980, quando ainda membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, tive uma conversa com um membro da comissão de filial encarregada de um importante país da Europa. Durante a conversa, ele mencionou que uma vez tinha começado a preparar um artigo para enviá-lo à Torre de Vigia e ser publicado. Disse que, quando chegou à metade, resolveu parar. Quando lhe perguntei a razão, respondeu: a semelhança estava óbvia demais. Quão óbvia é essa semelhança? Será que a organização odierna das Testemunhas de Jeová, como afirma um verdadeiro espelho da congregação cristã dos tempos apostólicos, ou será, em vez disso, um reflexo dos acontecimentos pós-apostólicos, conforme o registro histórico que acabamos de mostrar? Considere a seguir o padrão que a história revela sobre a organização que gira em torno da Sociedade Torre de Vigia.